Aí, ó. Uhum. Tô vendo. Pois é. Queremos ler aqui um texto na Bíblia que encontra em 1 Coríntios, e capítulo 2 e verso 7. Mas falamos a sabedoria de Deus, que em mistério em outro tempo estava oculto, o qual Deus nos revelou, Deus diante da eternidade, para a nossa glória. A sabedoria é esta que nenhum dos poderosos deste século conheceram, porque se tivesse conhecido, jamais teria crucificado o Senhor Jesus. Mas como está escrito, aquilo que o olho não viram, e nem o ouvido ouviram, nem jamais penetrou em coração humano, o qual Deus tem preparado para aqueles que o amam. Mas Deus nos revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito a todas as coisas penetra, até mesmo as profundezas de Deus. Qual é o homem sabe das coisas do homem, a não ser o seu próprio Espírito? Assim, aquele que também, a não ser pelo Espírito de Deus, não pode conhecer a Deus. Querido, estamos falando aqui algo totalmente espiritual, porque Paulo entendeu que com a sabedoria deste mundo não conhecer o Senhor Jesus, porque se eles tivessem conhecido, compreendido quem ele era, qual era o seu propósito, de onde ele veio e aonde ele queria nos levar, não teria crucificado ele, porque na verdade ele veio nos trazer algo que se ocultava aos homens, porque os homens não poderiam compreender as coisas do Espírito de Deus, o qual ele mesmo fala aqui, que estas coisas só podem ser conhecidas pelo Espírito de Deus, que penetra as profundezas do próprio Deus. Somente através desse Espírito do Deus Criador que podemos ter revelação eterna, revelação espiritual, que foge da regra humana, que foge do sistema deste mundo. Então, vi muitas pessoas já pregar sobre este versículo, quando a Bíblia diz que os olhos nunca viram, os ouvidos nunca ouviram, nunca subiu ao coração de homem algum, né? Foi estas coisas que Deus preparou para aquele que ele ama. Mas estas coisas que Paulo está falando aqui não são mais mistério, como eu já vi muitos outros pregar dizendo que coisas que está no futuro. Porque se você olhar no mesmo capítulo de 1 Coríntios, capítulo 2 e verso 12, nós recebemos aqui a revelação. Ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, mas sim o Espírito que provém de Deus, para conhecer as coisas de Deus, que nos foi dado gratuitamente. Se nós for para o versículo 16, nós temos outra revelação. Pois, quem conheceu a mente do Senhor, para que possa lhe instruí-lo? Mas nós, porém, temos a mente de Cristo. Se nós temos a mente de Cristo, certamente nós conhecemos estas coisas que os olhos nunca viu, que nunca subiu ao coração do homem, né? Que os ouvidos nunca ouviu,
mas nós temos o Espírito de Deus. Ele nos revelou pelo seu Espírito. Isto quer dizer que Ele nos revelou em nosso próprio Espírito algo tão grande, tão profundo, que muitas vezes temos dificuldade de explicar isto ao mundo, porque nós estamos em uma visão eterna, do reino eterno, do mundo espiritual. Este mundo espiritual, este mundo aqui que nunca subiu ao coração do homem, nem os olhos ouviram, né, nem o ouvido ouviram. Então, este é o mundo do próprio Deus, é o mundo espiritual, é o reino espiritual, é o reino eterno, é o reino da luz. Muitas vezes a pessoa está presa aqui em um sistema material, natural. Por isso que Jesus disse com muita clareza, é necessário nascer de novo para poder entrar no reino de Deus. Então, por que essas coisas nunca subiu ao coração do homem? Porque ele é materialista, quer dizer, ele não tem a luz divina, não tem a sabedoria que é dada pelo Espírito de Deus. Não crê no seu coração que a vida não só é esta passageira, que é só o material. Inclusive, nós só temos duas opções. Ou nós escolhemos o bem, que é a luz, que é o amor, que é as coisas eternas, ou nós escolhemos o mal, que é passageiro. Matéria vem de mal, muitas vezes, porque o homem não tem controle sobre essas coisas. Seu coração está preso na matéria, está preso neste mundo, na naturalidade deste mundo. Por isso Paulo, ele diz que essas coisas que os olhos não viu, o ouvido não ouviu, e nunca subiu ao coração do homem algum, isso ele está dizendo o seguinte, que isso nunca subiu ao coração dos homens materialistas, do homem natural, mas nós fomos revelados pelo seu Espírito, e nós temos a mente de Cristo para saber essas coisas, coisas que não são mistério mais para aqueles que estão dentro do reino de Deus. Então nós só temos duas opções. Nós só podemos escolher entre o caminho estreito e o caminho largo. Podemos escolher entre o materialismo ou entre a luz, que é o espiritual. Espiritual é conhecer o reino eterno, o reino divino, o reino da luz, o reino do amor. Este é o reino de Cristo. Mas o homem natural pode não compreender estas coisas, porque a Bíblia é bem clara em dizer que estas coisas só discerne espiritualmente. Só podemos ter essa revelação pelo Espírito de Deus. Queridos, é interessante a gente pensar nessas coisas. Olhando para as Escrituras, só temos dois caminhos, o caminho estreito e o caminho largo. Só temos duas opções, ou nós escolhemos a luz, ou escolhemos as trevas, ou nós escolhemos a espiritualidade que está ligada à luz, ou escolhemos as trevas que está ligado ao materialismo. Só existe o bem e o mal. Deus nos deu esta grande oportunidade de fazer as nossas escolhas. Ou escolhemos o bem, ou escolhemos o mal. Então, é a única escolha que temos. É essa, de escolher o bem ou o mal. E isso está dentro de nosso espírito, na nossa mente, no nosso coração. Essa escolha nós podemos fazer independente de qualquer outra situação. Porque isso não é material. É uma consciência evoluída, um espírito evoluído, independente da situação
ele tem esse direito de escolher entre o bem ou o mal, a luz ou as trevas, caminho estreito ou largo. Então, para mim, as coisas são simples. Resolve em poucas palavras. Você pode escolher ou bem ou mal. Também eu estava observando que você pode escolher viver o amor de Deus em Cristo Jesus, através da sabedoria de Deus, ou você pode escolher viver o seu próprio ego. O ego que é ligado ao material, à sua personalidade material, que a Bíblia até define que essas coisas muitas vezes são obra pessoal da carne, entendeu? A lista das obras da carne é uma lista grande que contradiz a lista do Espírito. A lista quer dizer das obras do Espírito. Então nós temos duas opções para escolher. Ou você escolhe ser você mesmo com seu ego, você escolhe o materialismo, ou você escolhe o reino da luz, do amor, da sabedoria, a sabedoria que o mundo não teve quando crucificaram o Senhor Jesus. Paulo disse, se eles tivessem conhecido, nunca teria crucificado, porque eles entenderam que ele era apenas uma pessoa materialista, que estava querendo poder, querendo ser mais um político, mas não entenderam a missão de Jesus, que veio trazer o reino de Deus para dentro de nossos corações. Também nós podemos dizer que dentro de nós existe o bem e o mal. É uma escolha, qual você vai alimentar. Se você alimentar o lado mal que nós temos, este mal cresce. Mas se você alimentar o lado do bem, da luz, da sabedoria, isso também cresce e te faz uma pessoa feliz, vencedor, e te coloca dentro do reino de Deus, te coloca na salvação de Cristo. Então, nós não podemos esperar uma salvação no futuro, nós temos que ser salvos hoje, porque a salvação está dentro de nós, como também a condenação. Você que escolhe, você só tem duas escolhas na sua vida, entre o bem e o mal. Dentro de você, você pode cultivar a luz ou as trevas. Dentro de você, você pode cultivar o reino de Deus ou o reino material, o reino das trevas. Nós temos esta escolha a fazer. Você pode fazer essa escolha. Você é livre para escolher. Deus não vai fazer essa escolha por você, porque Ele nos deixou livre, nos deixou com livre arbítrio para fazer esta escolha entre o bem e o mal. Muitas pessoas acham que a gente não tem o livre arbítrio, mas temos, nesse sentido de escolher o bem e o mal. Às vezes, pelas trevas que regem esse mundo e pelos poderes governante deste mundo, você às vezes não tem o direito de escolher no sentido material, mas dentro de você, no seu coração, no seu espírito, você pode escolher entre o bem e o mal. E hoje é uma grande oportunidade para nós entender estas coisas, escolher entre o bem e o mal dentro de nós, porque eu creio que dentro de nós podemos construir tanto o paraíso, construir o céu, construir um reino de amor, de luz, de sabedoria, como também podemos construir o inferno. Podemos construir o mal, as trevas, a tolice e o materialismo. Então, Jesus deixou bem claro quando esteve aqui na terra, ele disse: não podeis servir dois senhores, porque há de dedicar a um e desprezar o outro. Sem dúvida, eu entendo que ele estava falando desses dois senhores. Ele estava falando desses dois senhores, que é entre a luz
e o materialismo, entre o reino de Deus e o materialismo, entre o amor e o ódio. Isto está dentro de nós. Nós podemos tanto viver o céu como o inferno. Podemos tanto viver a luz como as trevas. Porque isto é uma escolha que o indivíduo deve fazer. Queridos, creio que você possa entender essas palavras e possa tirar alguma aproveito dessas palavras. Só existe dois caminhos, duas escolhas. Escolha o bem ou o mal. Escolha as trevas ou a luz. Escolha o Espírito de Deus ou o espírito deste mundo, o espírito materialista deste mundo. Aqueles que é de Deus, ouve a palavra de Deus. E os que não é, eles devem ouvir o materialismo, devem ouvir este mundo. Querido, que Deus te abençoe e te guarde em nome de Jesus.